Fala, galerinha! Eu coloquei um exercício lá para vocês, um exercício que eu enviei também sobre verbos, né? E ficou faltando, nós corrigimos na aula online, né? E ficou faltando as questões 8, 7 e 8. Então aí, na questão 7, né, do exercício que eu passei para vocês, tá assim, o seguinte enunciado. Coloque dentro dos parênteses de ou a, conforme seja o verbo defectivo ou abundante. Antes da gente falar, da gente começar, né, a fazer esse exercício, a corrigir esse exercício, queria falar um pouco sobre os verbos defectivos. É até um pouco, até para os gramáticos, né, esse estudo é um pouco delicado, né, a gente tem que se... Não é algo que a gente, né, que dá um aprofundamento nessa parte, né, até em algumas gramáticas a gente encontra algumas coisas faltando também. Mas é importante a gente conhecer sobre esses verbos defectivos, porque eles existem. E aí, quando a gente vai empregá-los, né, a gente vai, não encontro algumas formas verbais, algumas conjugações desses verbos em todas as declinações, né? Então, o que seriam esses verbos defectivos? Né? O nome já está dizendo, né? Os verbos defectivos. Nós falamos sobre os verbos anômalos também em sala, lembra? Os verbos. Depois eu posso até falar um pouquinho mais sobre os verbos anômalos, mas os verbos defectivos. E aí um conceito que a gente pode dar para eles, né, é que não apresentam, é o verbo que não apresenta todas as formas. São os verbos que não apresentam todas as formas. São os verbos que não apresentam todas as formas. E aí a gente tem, por exemplo, né, ele dá o exemplo do verbo colorir. Exemplo, o verbo colorir. Ó, tem uma lista de verbos, né? Verbo colorir, verbo precaver-se. Precaver-se. Tem o verbo adequar. Tem o verbo reaver e por aí vai. Tem um grupinho de verbos que não apresentam todas as formas. Mas como assim, professora? Não apresentam todas as formas. Se você for conjugá-los, né? Você vai ver que eles não vão ter ali exatamente todas as formas. Então, a defectividade verbal ela é devida a várias razões, entre as quais questões de eufonia e de significação. Então, quando a gente vai, por exemplo, né, declinar, por exemplo, o verbo adequar, né, ou o verbo colorir, como é que fica esse verbo na primeira pessoa, por exemplo, o verbo colorir na primeira pessoa do presente do indicativo? Não tem, eu coloro, não tem, não existe a forma na primeira pessoa do presente do indicativo. Então você tem, por exemplo, esses verbos eles não se empregam, né? Você tem um grupo de verbos defectivos, além desses que eu mostrei, você tem os que não se conjugam nas pessoas em que depois do radical aparece a ou o. Então a gente tem, por exemplo, banir, a gente tem brandir, colorir, delir, explodir, fremer, por aí vai. Jungir, esculpir, extorquir, impingir, puir, retorquir, soer e por aí vai. Tais verbos não se empregam no presente do subjuntivo, eles não têm essa forma no presente do subjuntivo, não tem no imperativo negativo. No imperativo afirmativo só apresenta as seguintes pessoas do singular e do plural.
Então, em alguns casos especiais, a gente tem o verbo precaver e reaver. No presente do indicativo só tem duas primeiras pessoas do plural. Tem o precavemos, tem o precaveis, reavemos e reaveis. Olha só, no presente só apresenta duas formas, nas duas pessoas, né? Do presente do indicativo você tem as duas primeiras pessoas do plural, só, né? No imperativo precavei, reavei. Falta-lhe o imperativo negativo, o presente do subjuntivo, no restante conjugam-se normalmente, certo? Adequar também é a mesma coisa, você não tem você só tem as duas formas no presente do você só tem as duas pessoas aí conjugadas no presente do indicativo, as segundas, né? A primeira e a segunda pessoa do plural. E por aí vai. Então esses são esses verbos que apresentam, não tem todas as formas, não apresentam todas as formas, né? E aí, os verbos abundantes, por outro lado, já os verbos abundantes, eles têm duas ou mais formas, e aí a gente considera um modo e a pessoa, né? Então, nos verbos que a gente tem, por exemplo, nas formas do particípio, né? Que apresentam, por exemplo, duas formas no particípio. São os verbos abundantes, né? Aqueles que apresentam mais de uma forma. E, sobretudo, isso acontece quando você tem verbos no particípio, né? Por exemplo, imprimido, impresso, né? E por aí vai, tá bom? Então, esses são os verbos abundantes. Agora, vamos lá para a questão 7. E aí a gente tem um exercício, né? Coloque dentro dos parênteses de para os defectivos ou a, conforme seja o verbo defectivo ou abundante. Então, temos aí, deixa eu apagar aqui para a gente poder fazer a questão. Questão 7, então a gente coloca a para os abundantes, que apresenta mais de uma forma, sobretudo no particípio, né? E os defectivos que apresentam poucas formas, né? Não todas as formas. Então, número 1, você tem lá o verbo destruir. Destruir. 2, você tem ir, entupir. Ir, entupir. Eita. 4, 5, 6. Entupir. Você tem precaver-se. Precaver-se. Você tem falir, haver. Falir, haver. Ver até onde vai até o 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, a gente tem lá, ó, verbo haver, construir, botei construir, construir, verbo adequar, verbo adequar, pegar, 9, né? Pegar, 10, polir, polir, com prazer, reaver, abolir, reaver, abolir, eleger e florir, eleger, florir. Certo? Na número 1, destruir, verbo abundante. 2, verbo ir, também abundante. Verbo entupir, abundante também, apresentando várias formas aí, mais de uma forma, né? Precaver-se, até dei essa dica para vocês, né? Nos exemplos. Precaver-se
verbo defectivo. Falir também é um verbo defectivo. Verbo haver, abundante. Verbo construir, também abundante, né? Verbo adequar, defectivo. Então aí vocês vão até marcando aí, precaver-se, falir, adequar. Verbo pegar, abundante. Polir, defectivo, marca aí, ó. Verbo polir, defectivo. Se você for ver nas gramáticas, eles são tão complicadinhos que até em algumas gramáticas, por exemplo, você não encontra as conjugações deles, entendeu? A conjugação deles da forma que você encontra os outros verbos regulares, né? Que você encontra os outros casos verbais aí de verbos regulares e até de irregulares também, tá bom? Com prazer, né? Número 11, você tem lá com prazer, abundante. Reaver, número 12, reaver, verbo defectivo, não tem formas aí completas, né? Abolir também é um verbo defectivo. Eleger é um verbo abundante. E florir também é um verbo defectivo. Então a gente tem precaver, se falir, adequar, polir, reaver, abolir e florir. Nas formas verbais que indicam fenômenos da natureza, normalmente você não tem aí a primeira pessoa, né? Não tem como a pessoa falar assim, eu chovo, né? Não tem. Como é que é a primeira pessoa do verbo florir? Não tem, entendeu? Então tem alguns casos que você não tem todas as formas aí, todas as declinações. Certo, gente? Então, no número 8, pra gente fechar, a gente tem lá, assinale com um X dentro dos parênteses as locuções verbais. Então, para vocês marcarem aí as locuções verbais. Deixa eu ver aqui. Nas locuções verbais, né, você vai ter aí sempre essa lógica do verbo principal, o verbo auxiliar e o verbo principal. O verbo auxiliar é que vai ser conjugado aí com as pessoas verbais, né? E o verbo principal, ele vai estar sempre numa forma nominal, ou ele vai estar no infinitivo, ele vai estar no gerúndio ou no particípio, tá? Então aí na 8, né, na questão 8, tem lá, assinale com um X dentro dos parênteses as locuções verbais. Deixa eu botar aqui. Assinale com um X, né? Dentro dos parênteses. Dentro dos parênteses. As locuções verbais. Na letra A, B. Acho que tá assim? Não, é 1, 2. Sempre esqueço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acho que tá assim, né? Tem 10 aí. Deixa eu botar os 10 mais pra cá. 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Número 1, estou indo. Número 2, espero sejas. Três, ter de fazer. 4, vamos fazendo.
5. Tens estudado. 6. Tivesse feito. 7. Começo a escrever. Isso é muito, né? Começo a escrever. Podeis escrever. Eita. Podeis escrever. 9. Tenho dito. Pôs-se a dizer. Então, como eu falei, nas locuções verbais, você tem aí o verbo auxiliar e o verbo principal, né? O verbo auxiliar que vai ser conjugado aí nas pessoas, né? Ele vai sofrer as conjugações verbais, os modos, né? O tempo. E os verbos auxiliares vão apresentar, os verbos principais, vão apresentar a forma no gerúndio, no particípio ou no infinitivo, sempre com uma forma nominal, tá? Estou indo, olha só aí, ó, verbo aí, né, conjugado, e o verbo principal na forma nominal dele, no gerúndio, desculpa. Então aí eu marco. Espero sejas. Aqui não pode ser, porque sejas não tá na sua forma nominal, né? Tá no presente aí no indicativo conjugado normalmente. Então aqui eu não coloco X. Ter de fazer, infinitivo. Vamos fazendo, né? A forma aí do gerúndio. Tens estudado também, né? Tivesse feito, olha aqui o particípio aqui, ó, tivesse feito. Começo a escrever também, ó, forma no infinitivo. Podeis escrever também, ó, forma no infinitivo aqui. Tenho dito, particípio. Pois-se a dizer também. Então, a única que não é uma locução verbal é nesse caso do número 2. O restante, todos eles são locuções verbais, certo? Fechamos aí a nossa atividade. Fechamos sobre os verbos defectivos, sobre os verbos abundantes. E nós podemos falar sobre os verbos anômalos também. Nas questões anteriores, falava sobre os verbos anômalos, né? Os verbos regulares, irregulares e os verbos anômalos. Qual é a diferença entre os verbos anômalos e os verbos irregulares? Nos verbos irregulares, você pode apresentar um radical, você apresenta, além daquele radical que você tem o principal, né, o primário, você tem ainda um outro radical diferente, né? Apresenta mais uma forma com alteração aí no radical, né? E você tem alguns verbos aí, como por exemplo, o verbo ter, certo? O verbo haver, o verbo perder. Então, eles apresentam uma segunda forma aí, um segundo radical aí, dependendo da sua conjugação, nas declinações. Já os verbos anômalos, né, eles apresentam mais de uma forma, mais de um radical, né? Por exemplo, o verbo ser, ele tem 3, né? Você tem 3 formas diferentes aí, certo? No verbo ir também, certo? Eles são exemplos de verbos anômalos. Os principais são os verbos ser e ir, né? Fui, vou, foste, né? Fui, vou, ir, né? Irei. Então tem três, como os anômalos tem 3 ou mais formas aí, tá bom? Então é isso, basicamente é isso, beleza? Então,
Beijos, até a próxima.